Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição, então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo o teu like e habilite o sino de notificações para todos os vídeos, tá? Tem muita gente assistindo os vídeos aqui e acaba esquecendo de se inscrever, então você que ainda não é inscrito, reforça aí a tua inscrição. Hoje, por exemplo, teremos a estreia do Vasco na Copa Sul-Americana contra a equipe do Melgar, com transmissão aqui do canal. Então não fique de fora. Reforça a tua inscrição, reforça o teu like e habilite o sino de notificações para que o YouTube entenda que você gosta do canal, gosta dos conteúdos aqui do canal e entregue para você os vídeos e as transmissões aqui do canal Vasco Connection, beleza? Então reforça aí a tua inscrição, reforça aí o teu like e habilite o sino das notificações, valeu? Deixa essa moral aí também. Gente, muitos assuntos importantes, vamos falar sobre o trabalho do Felipe, falar sobre a renovação do Ryan, ligação do Pedrinho, jogo contra a equipe do Melgar, escalação do Vasco hoje e muito mais. Eu começo falando sobre o trabalho interno do Felipe, que ninguém fala muito, né? Pô, Eduardo, mas como assim, trabalho do Felipe? Felipe é diretor técnico do Vasco, como é que é isso? Olha, gente, ontem, conversando com uma pessoa do Vasco, eu quis entender um pouco mais sobre o trabalho técnico do Felipe, né, como diretor técnico do Felipe. E o Felipe não faz só isso não, tá? O Felipe é um cara que não aparece muito, mas trabalha muito nos bastidores. Então, vamos levantar a moral do Felipe aqui. Exemplo, além da escolha da comissão técnica, das conversas diárias que ele tem com o técnico Fábio Carille, com toda a comissão técnica também, ele é o diretor, ele é o chefe. Então, assim, ele participou, por exemplo, da escolha do atacante Nuno Moreira. Ele participou da escolha dos reforços do Vasco. Ele participa de negociações importantes dentro do Vasco. Então, o Pedrinho é um irmão, né, do Felipe. Felipe e o Pedrinho têm uma ligação muito forte desde a base do Vasco. Isso é muito importante dentro do clube. Então, assim, o Felipe tem sido muito importante nessas questões internas dentro do Vasco, tá? Na conversa, repetindo aqui, na conversa com toda a comissão técnica e também na escolha de reforços, entre outros assuntos também que o Felipe participa, que o Pedrinho procura, e eles conversam em particular, são amigos, irmãos, desde a infância, então isso é tudo muito normal. Falar sobre a renovação do meia Ryan. Como vocês sabem, o Ryan acertou a renovação de contrato com o Vasco, com uma multa rescisória de quase 300 ou 498 milhões de reais no total, tá? Então, assim, repetindo aqui, a multa rescisória do Ryan com o Vasco é de quase 500 milhões de reais. Então, é realmente uma multa rescisória histórica dentro do Vasco. Isso tudo foi acertado entre o Vasco e o staff do Ryan. O Vasco entregou toda a documentação, contrato pronto para o Ryan assinar e tudo mais. Porém, com a demora da devolução do documento assinado e tudo mais, o Pedrinho fez uma ligação, né, para o staff ou para o pai, né, do Ryan, que é o Valquimar, que também jogou no Vasco. O Pedrinho fez uma ligação importante, cobrando isso do Valquimar. Ó, o Vasco fez todo o papel correto, discutiu a renovação de contrato, colocou na mesa, aceitou os termos e entregamos o documento, não recebemos ainda. Então como é que é isso? Preciso entender, precisamos acelerar essa situação. Por quê, gente? Essa ligação do Pedrinho ela é muito importante. É uma cobrança muito importante. Por quê? Porque o Vasco precisa engordar o caixa. Sabemos que o Ryan é um jogador de seleção de base. Muito novo, joia da base do Vasco. Né? É um jogador importante. E o Vasco precisa vender. E o Vasco precisa realmente fazer vendas de jogadores da base. O que é normal nos clubes brasileiros, nos clubes mundiais, né? Então, assim... mas o Vasco precisa antes renovar o contrato. O Vasco tem clubes, na verdade, interessados no passe do Ryan, né? O passe do Ryan hoje, o Ryan, na minha opinião, que será a venda mais cara da história do Vasco, né? Vai ultrapassar da casa dos 100 milhões de reais, tenho certeza disso. Mas agora, esses últimos ajustes, precisam acontecer. Então, se o Pedrinho procurou o staff do Ryan, o pai do Ryan, pelo amor de Deus, vamos resolver logo esse problema. Porque isso se arrasta já faz um tempo. E o Vasco, de certa forma, também corre riscos. Porque o Vasco aumenta o salário do Ryan, o Vasco coloca uma multa rescisória lá em cima para assinar uma renovação de contrato com o meio atacante Ryan. Vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, atentos e ligados
nessa situação envolvendo a renovação do meia atacante Ryan, jovem da base do Vasco. Bom, vamos falar aqui agora sobre o jogo, né, contra a equipe do Melgar. Antes de falar sobre o jogo contra a equipe do Melgar, pela Copa Sul-Americana, eu quero falar sobre essa situação do jogo do Vasco contra a equipe do Flamengo em São Januário. Eu vi alguns jornalistas e influenciadores do Flamengo falando que o Vasco está causando tumulto com relação ao jogo contra a equipe do Flamengo em São Januário, quando não tem nada disso. Eu vou falar um negócio para vocês aqui com todo respeito. É Vasco e Flamengo. Eu gosto também de jogar clássicos no Maracanã, mas nós temos uma casa. Nós temos um estádio para jogar. Nosso. Nós temos um caldeirão. E tecnicamente o Flamengo é superior, tudo bem. Ninguém está falando sobre a questão técnica aqui. Agora, o Vasco precisa usar o que tem de melhor em seu favor. Se é o fator casa, se a pressão contra a equipe do Flamengo, o Vasco vai precisar somar pontos em São Januário. O Vasco só perdeu um jogo em São Januário ano passado, Campeonato Brasileiro, só um como mandante. Então, assim, o fator casa é fundamental para o Vasco. Então, se isso é importante, e a diretoria e a torcida principalmente, que aprova o clássico contra o Flamengo em São Januário, vamos apoiar. O que nós não apoiamos aqui e nunca vamos apoiar é violência. Não tem que ter violência, não tem que ter briga. Carga de ingressos para a torcida do Flamengo normal e vamos jogar em São Januário. Vamos usar essa arma, no bom sentido, em nosso favor. Tá? Então, a definição sobre Vasco e Flamengo em São Januário está na mão do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Todo mundo sabe que o Cláudio Castro, governador aqui do Rio de Janeiro, é flamenguista, e aí, enfim, isso acaba pesando, é fanático pelo Flamengo e tudo mais. Vamos aguardar o que de fato vai acontecer, mas eu, como vascaíno, apoio que o Vasco jogue sim os clássicos contra a equipe do Flamengo em São Januário. Ora bolas, em São Paulo, Vila Belmiro, um estádio pequeno, né, caixinha de fósforo. O Santos joga clássicos dentro da Vila, por que o Vasco não pode jogar em São Januário? Então, realmente, eu não entendo isso, nunca entendi isso. Essa é que é a grande realidade. Vamos aguardar, repetindo aqui, a cena dos próximos capítulos com respeito a isso, né? Clássico do Vasco contra a equipe do Flamengo em São Januário. E agora sim, vamos falar do jogo do Vasco contra a equipe do Melgar. Hoje à noite, 19 horas, o Vasco joga contra a equipe do Melgar no Peru. Gente, olha só, com transmissão aqui do canal, tá? Então, reforça a tua inscrição, não fique de fora da transmissão. Vamos pra cima, vitória do Vascão hoje, 2-0 pra cima do Melgar. Vamos estrear com o pé direito na Copa Sul-Americana. Depois de muitos anos, o Vasco volta a disputar uma competição internacional. Então, vamos pra cima dos caras, tá certo? Então, assim, é um jogo importante porque, apesar da competição, né? Pô, o Vasco tá na Sul-Americana, não é a Libertadores ainda, mas é o caminho mais fácil para o Vasco conquistar uma vaga na Libertadores, além de um título também, uma competição mata-mata. O Vasco vai decidir vários jogos em São Januário. Então, assim, vamos torcer muito, vamos apoiar sempre. Você que acredita na vitória do Vasco hoje para cima do Melgar, reforça aqui embaixo o teu like. Vamos bater recorde de like nesse vídeo aqui, pelo menos 3 mil likes. Então, reforça aqui embaixo o teu like, que é muito importante. Então, o Vasco, depois de muitos anos, volta a disputar uma competição internacional. Tá? Então vamos para cima. Falando nisso, o Vasco deve repetir a escalação que venceu a equipe do Santos final de semana passada, na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Provável time do Vasco: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, dupla de zaga com João Vitor e Maurício Lemos, lateral esquerdo Lucas Piton, meio campo com Hugo Moura, Paulinho e Coutinho. No ataque, um trio: Nuno Moreira aberto pelo lado esquerdo, Garré aberto pelo lado direito e Verratti, o nosso centroavante. Né? O time do Vasco aqui é um time bom, um time rápido na frente, um time, claro, que está buscando entrosamento e equiparação física e que tem boas opções do banco de reservas também. Algumas pessoas falaram ontem, mas e o Adson? Entrou muito bem no jogo, entrou voando no jogo contra a equipe do Santos, e o Garré, né, ainda busca ali o espaço dele, né, mostrar mais o seu futebol. Garré é muito bom jogador, tá, gente? É muito bom jogador. Agora, o Adson tá voltando de uma contusão gravíssima. Então tem que ter muito cuidado com o Adson. Muito cuidado com o Adson. Então, assim, o Adson, nesse momento, ele pode jogar de 30 minutos, mais ou menos ali. 30 minutos de um jogo de futebol, nesse momento. Então, coloca ele no segundo tempo para ganhar ritmo de jogo,
para continuar entrando em forma. Então é importante o Adson, uma arma importante para o segundo tempo, tá certo? Então, esse é o melhor Vasco, na minha opinião. Claro, tem o Tietê no banco também, que é o motorzinho, né? O Paulinho Paula não jogou bem, na minha opinião, contra a equipe do Santos, errou bastante, inclusive o gol do Santos aconteceu no erro do passe do Paulinho Paula, que tem que ficar atento, ligado, porque senão vai perder a posição. O Hugo Moura está muito bem na volância do Vasco, então assim, ele precisa estar atento e ligado nesse tipo de coisa, tá certo? Então, temos o Tietê também como uma excelente opção no banco de reservas hoje à noite contra a equipe do Melgar, tá certo, minha gente? Então é isso. Antes do jogo, eu ainda volto com um vídeo pré-jogo aqui, depois do jogo. E, gente, vamos para cima. Energia positiva hoje. Eu vou cravar hoje aqui 2-0 Vasco na estreia do Vasco na Copa Sul-Americana 2025. 2-0 Vasco hoje à noite. Tá certo? Podem anotar aí. Tá certo, rapaziada? Então é isso. Vou ficando por aqui. Mais uma vez eu peço a sua inscrição, o seu like, compartilhe o vídeo aí. Vamos para cima, porque isso aqui é Vasco da Gama. Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Um beijo no coração de todos vocês. Saudações vascaínas.